O chá do Santo Daime, também conhecido como ayahuasca, capi, iagé e o vinho de Deus, tem uma história interessante na América, caracterizada pela fusão religiosa e perseguição. O chá Santo Daime é usado por diferentes denominações religiosas. Há centenas de anos a bebida consagrada pelo tempo. O chá do Santo Daime aparece ao longo da história de diferentes culturas e religiões sob outros nomes como ayahuasca, capi, iagé e vinho dos deuses. Desde então, a preparação e consumo desta bebida tem sido associada à realização de cerimônias religiosas de diversas naturezas. Para preparar esta bebida, as substâncias recolhidas da geleia real e das vinhas são misturadas e exsudadas para produzir a substância. Condenação da bebida. Segundo alguns estudiosos, os primeiros relatos do uso deste chá são de costume, já em 1000 AC. E em 500 AC, alguns índios da Amazônia peruana misturavam cipós e folhas para preparar bebidas. Durante os tempos coloniais, portugueses e espanhóis viam esse hábito indígena como uma espécie de experiência alucinógena. Devido a diferenças religiosas e culturais, os conquistadores europeus não entenderam a aplicação cerimonial desta bebida. Condenar a bebida ainda no século XVI, padres jesuítas que faziam catecismo na Amazônia bebiam chá preparado, e, logo depois relataram que desaprovavam a bebida. Em 1616, agentes da Inquisição americana reportaram ao mesmo chá, condenando seu consumo por acreditarem que a prática tinha algo a ver com o desenvolvimento de atividades mágicas ou de natureza demoníaca. Apesar da condenação, vale ressaltar que a forma como a bebida é consumida nas cerimônias religiosas foi preservada, com poucas alterações em sua receita. É somente na contemporaneidade que a ayahuasca reaparece no registro histórico. Em 1858, o geógrafo equatoriano Manuel Villavicencio descreveu em detalhes o papel do chá. Não muito tempo atrás, o botânico britânico R. Spruce experimentou esse método de preparação e abriu caminho para novas pesquisas sobre plantas que já foram desenvolvidas. No século XX, o consumo de ayahuasca determinou o desenvolvimento de novas religiões, além dos limites das comunidades indígenas amazônicas. Em 1913, o seringueiro Raimundo Irineu Serra conheceu a bebida e fundou a Igreja do Santo Daime com base em sua própria experiência. Décadas depois, outro seringueiro chamado José Gabriel da Costa organizou uma nova seita religiosa chamada Liga das Plantas. Permitido para fins religiosos hoje, existem outras religiões que utilizam o chá do Santo Daime para promover experiências espirituais. Muitos praticantes dessas religiões incorporam conceitos estabelecidos pelo Espiritismo e religiões afro-brasileiras. Na grande maioria dos casos, a ingestão de preparações tem uma função mental específica e não pode ser realizada de forma aleatória ou banal. Desde 1992, a Comissão Federal de Narcóticos autorizou o uso de chá para fins religiosos. Cientistas no Brasil realizaram pesquisas para revelar que o consumo de chá ativa regiões do cérebro associadas à visão e à memória. Desta forma, explica-se a visão da natureza espiritual relatada pelos praticantes do Santo Daime. Na origem do movimento religioso do Santo Daime há quase 100 anos, está o pardal maranhense Raimundo Irineu Serra, cujos seguidores são o mestre Irineu. Entre as doutrinas dos adeptos e amantes do chá, estão as religiões católicas, espirituais, esotéricas e indígenas influenciadas. A justificativa para o nome virá de expressões usadas no canto de hinos durante a cerimônia, como daí, dai luz, e daí estacionado. Outra característica dos praticantes é criar templos com formato hexagonal, visando assegurar o fluxo de energia do local. Os praticantes devem evitar consumir álcool e atividade sexual 3 dias antes e 3 dias depois de participar do ritual de consumo do chá, quando realizam danças com marcações no chão e usam roupas brancas e verdes. Confira comigo algumas curiosidades sobre a ayahuasca, qual a sua origem e qual o significado.
Confira também algumas coisas que você devia saber sobre o Santo Daime, um movimento religioso que é bastante comum em alguns lugares do Brasil. Você não sabia, por exemplo, que os templos daimistas costumam possuir formato hexagonal. Confira. O termo ayahuasca possui origem quechua, e significa cipó do morto, ou cipó do espírito. Aya significaria morto, e huasca cipó. O quichua é um grupo de línguas indígenas da América do Sul, falado sobretudo em países como Bolívia, Peru e Equador. A ayahuasca é, na verdade, uma substância psicoativa extraída de uma mistura de plantas como cipó mariri ou jagube, uma espécie de cipó, e a chacrona, um arbusto. A preparação do chá dura horas. O jagube seria o princípio masculino da substância, e a chacrona, o princípio feminino. No Santo Daime, somente as mulheres podem separar a chacrona para o preparo do chá. Consumida há milhares de anos por indígenas da Amazônia, a infusão é vista como uma substância capaz de abrir as fronteiras da mente, libertar a alma e fazer as pessoas romperem as barreiras do tempo e do espaço. Pesquisas realizadas por cientistas brasileiros revelaram que o chá ativa regiões do cérebro ligadas à visão e à memória. Isso ajuda a explicar as visões de caráter espiritual relatadas pelos praticantes do Santo Daime. A doutrina do Santo Daime possui influências católicas, espíritas, esotéricas e indígenas. O nome Daime teria advindo de expressões usadas nos inários cantados durante os rituais, como Daime Amor, Daime Luz e Daime Firmeza. Os templos daimistas costumam ter formato hexagonal. Para seus seguidores, esse formato seria importante para o fluxo de energia do local. 3 dias antes e 3 dias depois, os participantes do ritual devem evitar o consumo de bebidas alcoólicas e a prática sexual. Homens e mulheres não se misturam durante os rituais. Ambos realizam danças com marcações no chão, dando a impressão de que foram criadas por um coreógrafo. A cor predominante nas vestes é o branco, seguida do verde. Igrejas relacionadas à ayahuasca como a do Santo Daime, União do Vegetal e Barquinha possuem filiais em 38 países, principalmente da Europa e Américas. Bom, por enquanto é tudo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha, se inscreva no canal e ative notificações e não perca todo o nosso conteúdo.